Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós começamos o nosso mini curso sobre reflexões e contextos midiáticos na educação do adolescente. Nessa semana de Educação Municipal de Bauru, pelo qual eu agradeço muito. Então, será um momento aí de repleto conhecimento comigo em relação a algumas questões midiáticas na educação do sujeito adolescente, ok? Então, vamos começar com o nosso material. Vou iniciar a apresentação, um compartilhamento de tela, para que a gente possa fazer essa reflexão juntos, né? Já logo de início, para alguma pessoa que tenha deficiência visual, eu estou me descrevendo, eu sou loiro, dos olhos claros, e tenho aproximadamente 1,80, estou com uma camisa também azul. Logo dando início, com a tela compartilhada. Agora sim, só verificar se está ocorrendo o compartilhamento, ok. Nós começamos, então, aí a nossa discussão sobre as reflexões e contextos midiáticos na educação do adolescente. Espero que estejam todos bem. Só dando uma breve contextualização sobre quem sou eu, meu nome é Adalto Luiz Carrino, e eu tenho 3 graduações em Propaganda e Marketing, Pedagogia, Administração, algumas especializações, alguns MBAs, e também formação em Psicanálise Clínica e mestrado em Educação, pelo Centro Universitário Molo Lacerda, e doutorado em Educação Escolar, no qual eu atuo como pesquisador, realizando pesquisas sobre a influência da mídia na educação do sujeito adolescente. Então, já tenho esse hábito aí, essa cautela, né, esse diálogo aí maior com os adolescentes tem um tempo já aí, tá? E, dando sequência, eu, no caso, pesquiso sobre a influência da mídia na educação do adolescente, com esses desdobramentos que a gente vai discutir um pouco hoje. Já atuo aí como pesquisador há aproximadamente 12 anos, né? E é uma coisa que a gente precisa sempre se manter atualizado, porque os contextos midiáticos nunca param, né? Sou também docente na ETEC Itaquaritinga, já fui docente na ETEC Matão, Monte Alto, e atualmente também estou como docente na ETEC Itaquaritinga e FATEC Araraquara, Matão, Jabuticabal e Itaquaritinga. Leciono em bastante lugares, né? Tenho atuação aí e experiência na área de marketing e educação, evidenciando pesquisas sobre o comportamento do consumidor, mídia, educação, subjetividade e ideação suicida na adolescência. Então, nossa primeira pauta, nossa primeira temática é a questão do bullying e do cyberbullying no ambiente escolar. Então, o bullying, o que é o bullying, Adalto, né? Ele vem de um derivado da palavra do inglês, que significaria, entre aspas, valentão, ou uma pessoa que tem extrema coragem, mas que, na verdade, não tem essa tendência, essa procedência, né? Que a prática do bullying, ela corresponde a uma violência física ou psicológica, né? Por intenções repetidas e cometidas de um agressor para com uma vítima, que pode também não ser somente um agressor, pode ser um grupo de agressores aí em si. Então, o termo bullying em inglês é derivado da palavra bully, tirano, brutal, né, violento, tá? E ele é ofensas, né, que a gente vai ver mais no decorrer, ofensas, agressões físicas ou também que podem ser ofensas verbais. Além das físicas, pode ser também as ofensas verbais. E nós estamos verificando essa questão dentro do ambiente escolar do sujeito adolescente, que muitas vezes pode ocorrer no campus escolar do adolescente. E também o cyberbullying, que é o mesmo procedimento do bullying, só que dentro do espaço virtual, nas redes sociais e etc., né? Que muitas vezes pode não acontecer no ambiente escolar, mas esses dois sujeitos, tanto a vítima quanto o agressor, vêm terceiro ao mesmo ambiente escolar, como, por exemplo, a mesma sala de aula ou o mesmo núcleo educacional, né? Então, bullying na escola.
E aí a gente vem com alguns contextos sobre os cuidados e acolhimentos dos professores, que os professores têm que ter essa consciência, os professores têm que ter essa discussão do ambiente escolar numa maneira de promoção de um ambiente saudável e respeitoso, respeitoso em relação às diversidades, às diferenças, e tentar trabalhar essas questões das diferenças, sejam elas quais forem, no seu campus, no seu currículo escolar. Então, eu sempre costumo aconselhar, houve algum problema em relação a bullying, cyberbullying, vamos parar as aulas e vamos tentar disseminar um diálogo produtivo em relação a isso. E tentar acabar com aquele acontecimento, com aquele evento em relação ao bullying ou ao cyberbullying dentro do ambiente escolar, né? E também nós temos que ter um acompanhamento dos pais, se caso necessário, chamar os pais para ver o que está acontecendo, porque muitas vezes, pessoal, os próprios pais acabam falando coisas ofensivas para os seus filhos e eles mesmos acabam cometendo, às vezes, bullying dentro de casa. Então, a gente tem que ter esse diálogo para falar, olha, seu filho está muito reprimido, ele está muito tímido, está ocorrendo algum problema em casa, porque isso está refletindo no rendimento escolar desse sujeito. E a continuidade, como eu já disse anteriormente, do bullying no espaço virtual, o chamado cyberbullying, quando você vai para a virtualidade, seja no Facebook, no Instagram, compartilhamento de fotos, entre outras questões aí que vão ofender a imagem do sujeito estudante, aí, do adolescente estudante. Tá? Um exemplo disso foi o caso que ocorreu, né, com essa mãe, que o filho dela fez apenas, né, que é até uma digital influencer, se não me engano, ela é cantora também, tá? Que aconteceu e o filho dela fez uma brincadeira que simulava um beijo num amigo e o filho dela não era nem gay, no caso, e houve um cyberbullying muito violento por meio de comentários e, infelizmente, o filho dela cometeu o ato, né, suicida, que é o que nós vamos debruçar mais adiante. Então, por isso que eu estou falando do bullying, do cyberbullying, porque são contextos que podem ocasionar a ideação suicida ou o ato em si. E uma pergunta que se faz muito interessante aí para quem está me ouvindo. Se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Então fica de reflexão para vocês em relação a esse contexto sobre o que nós estamos promovendo em relação às nossas palavras, ao cuidado das nossas palavras em relação aos nossos estudantes. Então, sempre tomar o máximo de cautela possível, porque cada um pode ouvir e considerar de uma forma diferente. E demonstrar sempre a igualdade e o respeito que todos nós, por mais que nós temos as nossas diferenças, nós temos o direito de ter o respeito e ser respeitado, né? Diga sim ao aprendizado e não ao bullying e cyberbullying. Aconteceu algum ato de bullying ou cyberbullying dentro do ambiente escolar? Para, congela, tenta trazer isso para o seu enredo de sala de aula. Tenta trazer isso de uma forma produtiva, a estar trabalhando a diversidade, a estar trabalhando as diferenças. Lembrando sempre que muitas vezes fala assim, mas isso é uma brincadeira, ele não liga e etc. Não, bullying e cyberbullying não é brincadeira. Aquela frase, aquele contexto para de ser brincadeira quando ele se torna ofensivo e a vítima não gosta, não se sente confortável com aquela situação. Então, nós temos aí a lei, né, que segundo a lei sancionada, caracteriza como intimação sistemática o bullying, quando há violência físico-psicológica, né, e ainda sobre atos físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, e pilherias, tá? Então, nós temos aí uma série de categorizações que podem se classificarem como o ato do bullying. E como prevenção, sugestão para quem está me ouvindo em relação à questão do bullying, do cyberbullying, nós temos como diretrizes, né, para muitos educadores que estão me ouvindo nesse momento, orientar e educar os estudantes, bem como a comunidade escolar, a estarem mais atentos aos sinais e às práticas,
Interpor limites por meio de diálogos e exemplos que eu falei. Houve algum problema em relação ao bullying, cyberbullying? Traz isso para a sala de aula, tenta dialogar, tenta exterminar, acabar com esse preconceito, acabar com esse bullying de forma imediata, tá? Não ignorar a timidez ou a forma zombadora do aluno, pois ambos, tanto a vítima quanto o agressor, precisam de acompanhamento e ajuda, precisa de uma orientação. Articular práticas educativas e atividades extras que sejam ligadas ao respeito e às diferenças, e conhecer os locais de acesso que o aluno mais utiliza. Eu conhecer a plataforma que esse aluno está inserido, né? O Facebook, o Instagram e assim sucessivamente. Depois nós entramos com os conceitos de sexting. O que é isso, professora Adalto? Sexting, vamos ver mais adiante. Sexting mais sexting, tá? Que pode ser traduzida livremente como sexo por meio de mensagens. Mas o problema não está na questão do sexting, mas sim no compartilhamento. O que isso ocorre, Adalto? Ocorre o seguinte, quando o sujeito A compartilha com o sujeito B algumas intimidades ou até mesmo as famosas nudes, né, imagens íntimas, e esse sujeito B pega esse conteúdo e dissemina, espalha na rede, tá? Que é esse ocorrido. E aí todo mundo vai estar visualizando esse conteúdo. Esse tipo de prática pode ocasionar a ideação suicida. Então, por isso que nós sempre temos que dialogar sobre isso, sobre a importância da confiabilidade, da confidência, né? Não disseminar segredos alheios para os outros, tá? Porque isso pode causar, infelizmente, a morte de uma pessoa. E aí tem questões para você ter essa autopreservação, tá? Você preservar essas provas que esse conteúdo foi disseminado, procurar uma delegacia de polícia, solicitar a remoção do conteúdo ilegal e ofensivo, e também pedir ajuda para algumas unidades aí de apoio. Lembrando sempre que todos esses enredos que eu estou falando aqui, bullying, cyberbullying, sexting, eles estão presentes no comportamento do adolescente, eles estão presentes no processo educacional do adolescente. E nós temos também a cultura do cancelamento. Hoje nós estamos num tribunal da internet onde que é simplesmente falado assim, você foi cancelado. Mas veja bem como que é divergente esse contexto, como que é um tanto quanto complicado. Por quê, Adalto? Pelo seguinte quesito, você, com esse julgamento da cultura do cancelamento, você acaba cometendo um julgamento e, de certa forma, às vezes você acaba até cometendo um bullying ou um cyberbullying com a pessoa, né? De estar isolando ela, de não estar mais dialogando e assim sucessivamente por causa de alguma atitude e etc. E, na verdade, todos nós erramos, lógico, né? Tem erros e erros, sem dúvida. Mas é importante nós valorizarmos o papel da educação em relação a esse cancelamento. Será que uma pessoa merece ser cancelada porque talvez uma frase, uma palavra saiu de uma maneira não assertiva, do qual ela talvez não tinha nem conhecimento? Então fica uma reflexão aí sobre trabalhar isso dentro das questões curriculares com os adolescentes, para eles terem esse olhar, essa compreensão, né? Essa dualidade de olhar por aquela pessoa que está passando por isso, olhar para outras questões e sempre instituir o olhar de respeito, o olhar educacional. E aí nós já entramos um pouquinho na série Church Reasons Why, 13 porquês, né? Uma série um tanto quanto comentada no meio adolescente, principalmente porque demonstrou em primeiras instâncias os suicídios em si de uma forma errônea, não de acordo com a OMS, né, nem de manual de prevenção à saúde pública e entre outras, mas que trouxe aí um alerta muito pertinente para a questão da ideação suicida na adolescência, tá? Então, nós entramos aí com essa temática, nós vamos visualizar um pouquinho sobre as séries agora, e nós percebemos aqui, né, tive a oportunidade e a curiosidade de fazer uma análise sobre os transtornos mentais, a questão da sexualidade e da ação suicida apresentados nas séries, de acordo, lógico, com o respaldo do DSM-5, que é
praticamente aí a condução de um diagnóstico do manual da medicina que vai indicar os possíveis transtornos mentais. Lembrando sempre, lógico, que são suposições, são análises por meio de observações dos personagens, porque eu não tenho o personagem aqui, né, que seja o sujeito adolescente, na minha frente para ter um caso clínico mais assertivo, vamos dizer assim, mas a gente fez um recorte dos possíveis transtornos demonstrados na série em encontro com algumas realidades dos sujeitos adolescentes. E dentro dessa série, nós podemos visualizar o transtorno de estresse pós-traumático devido ao abuso, devido à violência sexual, o estupro que a personagem Hannah tem, devido ao sexting, a exposição também que a Hannah teve, que a Hannah foi a personagem que cometeu o ato suicida, o sexting em relação à personagem Hannah, que teve os seus contextos, as suas intimidades disseminadas nas redes, o bullying, o cyberbullying também muito evidente aí. Também o transtorno de sintomas sintomas somáticos, no caso, né, de sentimento de perda, de abandono, de isolamento, que isso foi também, esse transtorno foi algo circular que fez a Hannah declinar para a questão suicida, e também o transtorno depressivo induzido por substância, medicamento, fica muito visível na série, eles sendo menores, né, o consumo de álcool, o consumo de drogas. E aqui eu tenho algumas indicações para vocês, algumas produções, tá? Que vocês podem estar pesquisando. Inclusive, esse livro fica até de indicação para leitura para vocês. Adolescência, Mídia e Sexualidade, o discurso do episódio By na série 30 Reasons Why, que nós vamos visualizar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse capítulo de livro, tá? Então, é só vocês acessarem esse link da Pedro João Editores, eBooks 1, tá? Que vocês conseguem ter acesso a essa obra aqui para entender um pouco mais do que se passa na questão da sexualidade, da adolescência, dentro dessa série que pode ter relação com o adolescente. É esse o livro aqui no caso, Sexualidade em Cenas, Discursos Mediáticos, Suas Múltiplas Leituras. E aí eu tenho, por curiosidade, fazer um recorte do episódio, né, com algumas cenas, que traz muito isso do que nós estamos dialogando e contextos ainda até mesmo piores, como, por exemplo, ele começa numa sequência de bullying, tá? Sequenciada por violência e agressão física e verbal, que já está inserido no bullying, e depois cenas ainda piores que ocorrem em relação ao caso de estupro dentro do banheiro, pelo qual também essa série 30 Reasons Why, ela apresenta de uma maneira muito forte a questão da cultura do estupro, né? E teve controvérsias que acharam até essa cena muito mais pesada do que a própria cena do suicídio em si, tá? E é uma cena de estupro entre meninos, no qual é introduzido, né, no outro, um cabo de vassoura ali, uma cena muito complicada. Depois esse rapaz, ele tem uma série de transtornos mentais, sendo quase se transformando aí em um serial killer. Então, eu aconselho vocês terem um olhar mais atento aí para esse capítulo, que vai remeter a esse estudo aqui, tá? Carrino, Giroto, Desidério, Adolescente, Mídia e Sexualidade. Discurso do episódio By na série 30 Reasons Why. E aí nós entramos, né, um pouquinho na parte de ação suicida, para que sempre tenhamos um olhar compreensivo. Ninguém sabe o que realmente se passa na vida da outra pessoa. E só fazendo mais uma observação em relação a essa questão da cultura do estupro, por isso que se faz tão importante o discurso, o diálogo da educação sexual dentro do ambiente escolar, né? Não como uma intenção, que jamais a gente tem essa condução como professores desse âmbito, né, de ensinar a fazer sexo, não é essa questão, mas sim de conscientização do autocuidado, do autoconhecimento, do conhecimento com o outro, do respeito. É nesse sentido que a educação sexual abre portas para esse universo. E ninguém sabe o que se passa realmente na vida da outra pessoa. Às vezes nós podemos estar passando por problemas iguais, eu e mais o sujeito B, por exemplo, né?
e eu vou encarar de uma forma e ele vai encarar de outra forma, tá? E é sobre isso que nós estamos falando, que nós devemos ter o olhar atento, o olhar responsivo e o olhar acolhedor, um olhar de respeito e não um olhar de julgamento, sempre, sempre. E vamos falar sobre Setembro Amarelo. Precisamos falar sobre o Setembro Amarelo. Eu acho curioso até que todo setembro vem todo aquele contexto sobre a ideação suicida, mas quem articula essa temática não basta somente o setembro, tá? Porque o caso do Pedro, João e Maria, né? O caso do Pedro, João e Maria, Pedro passava por uma depressão muito severa em dezembro e buscou tratamento. João estava deprimido de janeiro e continuou com essa depressão e não sabia, estava sofrendo por processos de bullying, cyberbullying, não aceitação, né? E Maria já estava fazendo terapia, já estava em tratamento e já tinha passado por uma ideação suicida, né? Pedro, como estava fazendo acompanhamento, ainda está vivo e permanece vivo. Maria, também, como está fazendo acompanhamento, está se cuidando. Pedro está tratando a sua depressão. João, como não foi muitas vezes ouvido, não foi muitas vezes acolhido, entrou na depressão em janeiro, passou por cenas de bullying, de cyberbullying, da não aceitação também, problemas familiares e, infelizmente, cometeu o ato em março. Tá? Então, João muitas vezes não esperou o Setembro Amarelo, né? Porque ele passou por esses acontecimentos, esses eventos em janeiro, fevereiro e março. Infelizmente, cometeu o ato. Então, precisamos dialogar, precisamos ter um olhar acolhedor, precisamos entender, compreender a todo momento. Não é somente no Setembro Amarelo que nós devemos ter esse olhar, esse momento aí de atenção. Tá? Isso vale para todos os educadores que estão agora me ouvindo em relação aos alunos, em relação ao campus escolar. Vamos fazer um olhar aqui, né? Às vezes pegando uma pessoa não é nada, mas quando ela fala não é nada, significa tudo. Olha como que estão essas letras. Totalmente assim, bagunçadas, como se estivessem na água, se afundando, tá? Então, é preciso, muitas vezes, olhar, investigar, tentar saber, mas sempre com uma questão de ajuda. Ou então, indicar um profissional adequado para essa pessoa que está passando por esse momento. Lembre-se, você não está sozinho. Você não é um estorvo. Ouça, quando um amigo parece mais chato, é quando ele precisa mais de nós. Então, às vezes, nossa, mas o que está acontecendo com ele hoje? Ele está falando. De repente, ele está falando e no meio dessas frases, ele está tentando dizer alguma coisa para você, né? Eu falo que um copo não transborda por causa de uma gota, mas sim porque já estava cheio. E isso é muito demonstrado na série 30 Reasons Why. Não estou querendo justificar a motivação da Hannah ter cometido o ato, que é a personagem da série, mas fica evidente ali uma série de porquês. Então não tem uma única justificativa, é uma série de questões que vão ali acontecendo e que vão atribuindo para que ela vá declinando para a ideação suicida. E fale sobre aquilo que lhe dói. Lógico, sempre com uma pessoa da sua confiança, e você demonstrar confiança, e você ter esse consentimento de não disseminar essas informações para os outros. E essa tempestade um dia vai passar. Lembrar a pessoa que é um momento, que logo aquilo vai ser, será, assim, de certa forma, né, solucionado. Não prometer que tudo vai passar, que tudo vai se resolver, mas pedir para que ela tenha calma, ter outros pensamentos, você tentar puxar numa pessoa pensamentos positivos, né, tentar verificar outras vertentes. Não tenha vergonha de procurar uma ajuda profissional. Terapia, pessoal, é algo assim muito benéfico, é algo sensacional, porque além de você conversar com um outro profissional que tem habilidades e competências para lidar com tais questões, você também tem um momento de se ouvir. E isso é muito forte. Nesse processo de você se ouvir, muitas vezes vem soluções dos quais você não imaginava. Juntos somos mais fortes, sempre. E aqui eu trago também alguns recursos da comunidade,
né? Algumas fontes de apoio, como famílias, companheiros, amigos, colegas. Lógico, se ter a questão da confiabilidade, da confiança, né? Relacionado a esses atributos. Profissionais da saúde, grupos de apoio e, é lógico, o Centro de Valorização da Vida, né? Que é www.cvv.org.br ou 188. Também ligue para dialogar se você está passando por tais momentos em relação à ideação suicida. Trago também aqui a questão da Elite, que fica muito evidente, é uma série, está presente na Netflix, fica muito evidente sobre pautas que é fortíssimo, né? A questão da xenofobia, do bullying, do cyberbullying, do sexting, da ideação suicida e até mesmo outras temáticas. Trago também o Ctrl+Z, que é muito evidente a questão principalmente do cyberbullying, né? E infelizmente chega até a acontecer um caso dando uns spoilers para vocês, né? Mas um caso de morte com uma pessoa que passa por o bullying. Então, se você está querendo verificar um pouco mais esses contextos no ambiente escolar, lógico, aqui é um drama, né? Um recorte, uma produção audiovisual, mas tem muita similaridade com algumas questões da educação, tá? Porque todos esses eventos, eles se passam dentro do ambiente escolar, nas duas séries, tá? A maioria deles se passam no ambiente escolar. Então, vale a pena para você ter essa percepção, para você conseguir visualizar um pouco mais o que eu estou falando aqui para vocês. E uma outra série também maravilhosa, né, que vem falar sobre educação sexual, sex education, que na verdade a tradução é educação sexual, ela vem tratar muitas questões sobre diversidade, sobre o público LGBTQIA+, sobre questões do respeito, do autocuidado, sobre a questão do assédio sexual, do abuso sexual, da gravidez na adolescência. E para muitos que estão me ouvindo, quem assiste essa série, por exemplo, dá até para fazer recortes para estar utilizando como orientação dentro do ambiente escolar, por exemplo. E aí nós ficamos aí, já quase chegando em momentos finais, ficamos com essas pautas, né? Com que óculos você enxerga o mundo? Então, às vezes, será que você não está tendo uma visão míope? Esse é o papel aí do ser docente, do professor. Fazer o aluno, o sujeito adolescente, enxergar com outros olhos, enxergar muitas vezes o que não está visível. E eu trago essa reflexão do passarinho, que muitas vezes parece indefeso, pequeno, coitado, se olhando aí no espelho e falando, meu Deus, o que vai ser de mim nesse mundo aí fora, né? Mas vejamos a reflexão e que eu quero que vocês levem para os seus adolescentes. Por mais que eles pareçam pequenos, indefesos, né? Assim como o passarinho, nesse caso, ele sabe voar. Então, se libertar, muitas vezes, de coisas que vêm acontecendo e dizer que é um momento que você pode, muitas vezes, se deslocar para outros lugares ou que, então, uma hora, um momento, chegará o seu voo. Tá? Então, fica essa linda reflexão para vocês em relação ao passarinho. E, como indicação de leitura para esse nosso estudo, eu peço que vocês acessem o livro Coletânea Internacional de Pesquisas em Ciências de Saúde e que vocês leiam o capítulo Transtorno Mental e o Adolescente, um olhar sobre as séries TEEN, que é um olhar sobre as séries, né, os possíveis transtornos mentais, nas séries 30 Reasons Why, 13 porquês, né, que são os 13 porquês, Elite, Ctrl+Z e Sex Education. Então, ótimo capítulo de livro, não é tão extenso. Eu acredito que vocês terão uma boa leitura aí em relação a todo esse conteúdo. Algumas referências desse nosso diálogo. E saliento para vocês que esse discurso aqui, esse curso, esse mini curso teve como objetivo proporcionar um rico diálogo em relação ao bullying, ao cyberbullying, ao sexting, à ideação suicida na adolescência e também transtornos mentais, ok? Então, deixo os meus contatos aqui, meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp, caso alguém tenha interesse em estar
dialogando. Vou fazer uma pausa aqui. Já quase finalizando. Lembrando que assim, pessoal, esse foi mais um diálogo mesmo, de reflexão sobre aspectos que estão assim tão presentes e valorativos, né? Lembrando que esse estudo teve aí um princípio de dialogar, esse breve discurso aqui, nosso breve diálogo, de dialogar sobre o papel da educação em relação às subjetividades juvenis na cultura midiática, com os desdobramentos para o bullying, cyberbullying, sexting, transtorno mental e ideação suicida, ok? Então, permaneço à disposição, que vocês precisarem, podem entrar em contato, meu e-mail, igual eu já passei nos materiais aí também, adaltomkt@hotmail.com, no Instagram, @adaltocarrino, e o meu WhatsApp também aí fica de informação para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se quiser conversar, dialogar, se quiser que eu envie mais materiais também, tá? Fico à total atenção para vocês. Muito obrigado. Esse foi um breve diálogo a respeito sobre reflexões e contextos midiáticos na educação do adolescente, nessa nossa Semana de Educação Municipal de Bauru 2022. Obrigado.